Cartilha 1. Olá! Nesse primeiro manual, vamos entender o porquê se fuma e como isso afeta a sua saúde. Vamos começar? Para te ajudar nesse processo, podemos começar com um teste que indica qual a sua maior dependência, se é a dependência física, psicológica ou então comportamental, que é aquela associada a algum comportamento durante o ato de fumar. A partir do resultado obtido, é possível identificar qual o seu tipo de dependência. Após o teste, temos uma explicação sobre os tipos de dependência e comportamentos. A primeira a ser citada é a nicotina, substância que causa dependência e provoca o desejo intenso de fumar. É normal que os primeiros dias sem cigarro sejam os mais difíceis, porém, com o tempo, ficar sem cigarro fica tão fácil quanto para as pessoas que pararam há mais tempo. A dependência psicológica do cigarro se relaciona com o sentido ou a função que ele tem, ou seja, é o uso do cigarro de acordo com o momento de tristeza ou alegria, por exemplo. Dessa forma, o cigarro torna-se um ato prazeroso de acordo com a situação. Por último, o ato de fumar envolve várias associações de comportamento, por exemplo, fumar e ingerir bebidas alcoólicas, depois do café e ao falar ao telefone. Pense a respeito dessas associações. São situações particulares, eventos ou comportamentos que parecem quase sempre fazer com que você automaticamente procure um cigarro. O que fazer? Agora você pode estar dividindo, questionando o seu desejo de parar de fumar. O pensamento de adiar essa decisão pode ser atraente neste momento. Muitos fumantes sentem-se divididos quanto à decisão de parar de fumar. Eles querem parar, mas gostariam de continuar fumando para sempre. Um fato importante para você saber sobre esse desejo ambivalente é que não é necessário livrar-se totalmente do desejo de fumar antes de efetivamente parar. Isto é, o desejo de fumar só vai embora se você parar. O que é importante saber é: você quer parar mais do que quer continuar a fumar? Faça seguir 2 listas que vão ajudá-lo a aumentar e fortalecer sua motivação para deixar de fumar. Seja o mais honesto e cuidadoso possível ao fazer as 2 listas. Faça cada lista da forma mais completa possível. Gaste bastante tempo pensando sobre o que você faz para parar e o que você faz para querer continuar fumando. Seja justo com ambos os lados da questão. Depois de completar as 2 listas, volte e faça um círculo nos itens mais importantes de cada uma. Finalmente, ponha uma estrela próxima ao item que é mais importante para você, levando em consideração todos os itens. Agora você está pronto para a avaliação final. Sente-se e olhe para as 2 listas, analisando-as. Responda à pergunta: o que eu quero mais? Parar de fumar ou continuar fumando? Pode ser que sua decisão, qualquer que tenha sido, tenha ganho por pouco. Lembre-se de que existem poucas decisões na vida que podem ser feitas na base de 100% de preferência. Um ponto importante é que decidir o que você mais quer e agir de acordo com essa decisão. Mesmo que você decida parar de fumar agora, parte de você pode querer continuar a fumar por algum tempo. Em um curto período, seu desejo de fumar e sua necessidade de ser um fumante vão desaparecer. Existem algumas formas de parar de fumar. Avalie os métodos. Parada abrupta, de uma só vez. É quando se para de fumar de uma hora para outra, cessando totalmente o uso de cigarro. Assim, o indivíduo interrompe abruptamente o uso de nicotina. Em outras palavras, se seu consumo é de 2 maços por dia, você para abruptamente quando fuma seus 2 maços usuais hoje e nenhum cigarro amanhã. Qualquer método gradual de parar não é abrupto. A maior parte dos indivíduos que conseguiram se tornar ex-fumantes pararam abruptamente. Parada gradual, aos poucos.
No entanto, você pode achar melhor adotar um método gradual. Se você decidir deixar de fumar utilizando uma estratégia gradual, não deve gastar mais do que 2 semanas nesse processo. Diminuir o número de cigarros usando um período de tempo longo pode tornar a experiência de deixar de fumar mais difícil do que o necessário, ou seja, pode se tornar uma forma de adiar e não de parar. As formas de parada gradual são redução e adiamento. Redução é uma abordagem gradual para deixar de fumar. Reduzir significa contar os cigarros e fumar um número menor, pré-determinado, a cada dia. Por exemplo, um fumante de 30 cigarros por dia pode reduzir o número de cigarros em 5 a cada dia por 6 dias, até a data escolhida por ele para deixar de fumar. Exemplo: no primeiro dia, ele pode fumar os seus 30 cigarros usuais. No segundo, 25. No terceiro dia, 20. No quarto, 15. No quinto, 10. No sexto, 5. O dia seguinte, o 7º dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros. O método do adiamento é uma abordagem gradual que significa adiar a hora na qual você começa a fumar por um número de horas pré-determinado a cada dia. Ao começar a fumar em cada dia, não conte seus cigarros nem se preocupe em reduzir o número que você fuma. Assim, tome a decisão de adiar a hora na qual começa a fumar por 2 horas a cada dia, por 6 dias, até a sua data de parar de fumar. Exemplo: no primeiro dia, pode começar a fumar às 9 horas. No segundo, às 11 horas. No terceiro, às 13 horas. No quarto, às 15 horas. No quinto, às 17 horas. No sexto, às 19 horas. O dia seguinte, o 7º dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde como principal causa evitável de morte. Você provavelmente conhece os malefícios à saúde causados pelo uso dos derivados do tabaco. Lembre-se de que não é apenas o câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, além de enfisema, infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele, que são também causados ou agravados pelo tabagismo, entre inúmeras outras doenças. O monóxido de carbono, presente na fumaça do cigarro, não permite que a qualidade adequada de oxigênio alcance os tecidos dos órgãos do seu corpo. Ninguém está imune aos efeitos danosos do monóxido de carbono, que priva o coração do oxigênio necessário ao seu bom funcionamento, levando ao infarto do miocárdio. Na gestante, diminui o oxigênio que chega ao bebê, trazendo problemas ao seu desenvolvimento. A nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo. Como um estimulante, a nicotina causa aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Ela é a substância do cigarro responsável pela dependência química. Finalmente, o alcatrão pode provocar o aparecimento de câncer.